Um pessoal aí em todo o Brasil que vai fazer o concurso do Conselho Federal de Psicologia agora em janeiro de 2016. Nesse momento eu vou tratar aqui de um assunto que é um tanto polêmico quando a matéria é regimento. Então o regimento interno do Conselho Federal de Psicologia, ele foi instituído pela resolução 017 de 2000. Então hoje nós iremos tratar aqui do artigo 2º, desse regimento, que trata das atribuições do Conselho Federal de Psicologia, e eu já faço um link, com o artigo 6º, tá bom? Onde eu vou tratar do quórum, qualificado para tratar dessas atribuições, e vou também tratar do órgão que vai tratar dessas atribuições de maneira privativa. Então, nós sabemos que são 33 atribuições, então não dá para você decorar todas essas atribuições. Então, é bom que você entenda, porque aí vai ficar mais fácil a gente conseguir gabaritar essa prova aí agora, ou no dia 24 de janeiro, ou no dia 31, conforme as provas sejam para nível superior ou para nível médio, beleza? Então, a primeira das atribuições fala o quê? Que é uma atribuição do Conselho Federal de Psicologia zelar, entendeu? Pela dignidade, independência da profissão e o livre exercício das prerrogativas de direitos profissionais, beleza? Então, essa competência aí não é privativa do plenário, e também não precisa de quórum qualificado de 2/3. A segunda é a atribuição a exercer funções normativas e editar atos para a execução da legislação, quer dizer, para a execução da legislação reguladora do exercício profissional, onde bota bem que assim, EP, tá? E essa atribuição do Conselho Federal de Psicologia, ela carece de um quórum para a deliberação no plenário de 2/3, tá? 2/3 do plenário. Nós sabemos que o plenário do Conselho é constituído por 9 membros, entendeu? Então 2/3 é 6 membros, tá? Então, qual é o órgão que tem a competência privativa? Olha só, em regra, pessoal, as deliberações do Conselho são tratadas pelo plenário. Então, essa atribuição, exercer função normativa, editar atos para regular, quer dizer, para a execução da legislação reguladora do exercício profissional, entendeu? É uma competência privativa do plenário, tá? Então, esse P aqui, P de plenário. E a terceira atribuição, definir limites de competência do exercício profissional, limite de competência, entendeu? O que cada profissional, de acordo com a sua qualificação, é competente para exercer, e isso necessita de um quórum de 2/3 e é uma competência privativa do plenário. A quarta atribuição, nós sabemos que são 33, então, o Nilson, eu vou conseguir gravar? Não, você vai ter que aprender como tratar desse assunto. Então, a quarta atribuição, conceituar as especialidades, Então, conceituar as especialidades, fixando condições mínimas de qualificação para fins de registro de especialidade. Então, uma outra atribuição que carece de 2/3 e é privativa do plenário. A quinta atribuição é propor alteração na legislação, entendeu? Essa legislação, quem altera, pessoal, é o Congresso, tá? Então, compete ao Conselho Federal propor alteração nessa legislação. Então, nessa propositura de alteração da legislação do exercício profissional, ela necessita de consulta aos conselhos regionais. Então, sabemos que nós temos aí quantos conselhos regionais? Nós temos ao todo 23 conselhos regionais. Então, claro que num momento desse aí, carece que o presidente do Conselho Federal faça uma convocação para reunião conjunta do Conselho Federal com os conselhos regionais. Então, aí, essas reuniões conjuntas já sabemos que são para efeitos de consulta. Então, nesse caso aí vai ser consultado ele sobre essa alteração na legislação do Conselho Federal de Psicologia. Beleza? Então, vamos agora para a sexta atribuição. Servir de órgão consultivo às instituições governamentais e privadas. Então, eu falo governamentais é o que? Órgãos públicos, autarquias, tá? A administração direta. Então, isso aí são órgãos governamentais e instituições privadas. Então, o Conselho Federal de Psicologia, pessoal, o CFP, tem essa competência de servir de órgão consultivo. Então, conselhos regionais não têm essa mesma atribuição nas suas legislações, tá bom? E nem na lei 5.000
766, nem no decreto 79.822 não tem essa atribuição. Então essa atribuição de órgão consultivo, grave isso aí, é do Conselho Federal de Psicologia. A sexta atribuição, muito boa, né? Elaborar o que nós chamamos de elaborar com os Conselhos Regionais de Psicologia o Código de Ética Profissional, o CEP. Onde isso que é o CEP, rapaz? É o Código de Ética Profissional. E lembrando só que essa questão aí toda do CEP, eu esqueci de falar aqui, que a alteração na legislação, ela carece de quórum de 2/3 e é competência privativa do plenário. Já servir de órgão consultivo não carece de 2/3, mas é competência privativa do plenário. Agora, elaborar com os conselhos regionais o CEP, então o Código de Ética Profissional necessita de deliberação de 2/3 e também é uma competência privativa do plenário, tá? Então isso aí você vai buscar onde? Por isso que é um pouco difícil trabalhar com essa parte aí. Por quê? Porque você tem que fazer um link com o artigo 6º. Então lá no artigo 6º, no primeiro inciso, já vai falar que o plenário tem competência privativa nesses incisos que eu estou citando agora. Entendeu? Como também essas aqui. Aí vai instalar um rol de outras competências para o plenário. Então o plenário é cheio de competências. Então observe também que lá no último inciso do artigo 6º vai falar o seguinte, que determinadas matérias, que são essas que eu estou colocando aqui, que são ao todo 12, pessoal, 12 dessas competências aqui, elas carecem de um quórum qualificado de 2/3 do plenário, ou seja, de 6 membros. Beleza? Então, prosseguindo aqui. No oitavo, nós temos aqui funcionar como TSE. O que é TSE, meu filho? Tribunal Superior de Ética, tá? Então, funciona como TSE. Então, os conselhos regionais são os TRS, Tribunais Regionais de Ética, que vai tratar de assunto de infrações ao Código de Ética Profissional. Então, a primeira instância é os conselhos regionais, porque são o quê? Tribunais Regionais de Ética, e a última instância é o Conselho Federal, que é o quê? Que é o TSE, Tribunal Superior de Ética. Então isso aí não uma competência privativa do plenário e não carece de 2/3 como para a deliberação. Nono, instituir atos de funcionamento do sistema. Então, para tratar de como é que vai funcionar o sistema, como diz, o que é sistema que você fala aí? Sistema, pessoal, é o Conselho Federal mais os Conselhos Regionais, porque sabemos que o Conselho Federal e os 23 Conselhos Regionais formam uma entidade única, uma autarquia, tá? Então, aí eu chamo de sistema, tá bem? Então, nós temos aí que essa instituição de atos de funcionamento do sistema é uma competência privativa do plenário e não carece de 2/3. E a 10ª atribuição, submeter à APAF. O que é a APAF, meu filho? A APAF é o quê? A Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. Para aprovação, a RIM. O que é RIM? Resoluções e instruções normativas sobre procedimento eleitoral. Então, quem vai aprovar as resoluções e instruções normativas é a APAF, que é a Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. Sabemos que essa Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras, eu já tratei em outra aula, é aquele órgão colegiado que se reúne a cada 2 anos, ordinariamente, e também poderá se reunir de maneira extraordinária, tá? Por convocação do presidente do Conselho Federal, ou dos conselhos regionais. Então, nós sabemos o seguinte, que a resolução, a RIM, que é resoluções e instruções normativas, entendeu? Sobre procedimento eleitoral, inclusive o Código Eleitoral, né? Você sabe que o plenário do Conselho Federal apenas o que submete, tá? Então, quem vai aprovar isso aí é a APAF e necessita de quórum de 2/3 e também é o que? É uma competência privativa do plenário. Aí tá aqui, 11. Fixar a composição dos conselhos regionais. 2/3, tá? Promover a instalação, definindo sede e zonas de jurisdição. O que é zonas de jurisdição? É onde aquele conselho regional irá atuar, né? Qual é a sua jurisdição. Então, composição, instalar conselho, definir sede e zonas, redefinir, se necessário, as zonas de jurisdição. Então, esses 3, composição, instalação e redefinir, grave isso aí, composição, instalação e redefinição, são todos o que? No que se refere à estrutura, quer dizer, à formação do Conselho Regional, que nós sabemos que os conselhos regionais são criados pelo Conselho Federal e a sua imagem, entendeu? Então, é como, por exemplo, Deus criou o homem, a sua imagem. Então, quem é que vai fixar a composição, promover a instalação e redefinir essas zonas de jurisdição, tá bom? Restringindo também um conselho por região, por unidade da federação,
isso aí tudo é o Conselho Federal e necessita de quórum qualificado dos 3, de 2/3, como também da liberação do plenário. Gravando aí, galera, composição, instalação e redefinição, isso é uma competência do Conselho Federal, com quórum qualificado, competência privativa do plenário e pronto, blá blá blá. Vamos agora para o número 14, poxa, são ao todo 33, agora que eu estou no 14, já se passaram mais de 10 minutos, pessoal, é importante, fique atento aí que o melhor está por vir. Vamos lá, homologar o regimento interno dos conselhos regionais, tá, de psicologia e modificações. Observe que lá na lei, tá, na lei 5.766, quem é que vai fazer, quem é que vai elaborar o seu regimento interno? Então, o Conselho Federal elabora e aprova o seu próprio regimento interno. E quem é que elabora o regimento dos conselhos regionais? É o próprio Conselho Regional, tá? Mas só que quem vai referendar, quem vai homologar, quem vai aprovar é o Conselho Federal. Então, homologar o regimento interno dos conselhos regionais e suas respectivas modificações é competência do Conselho Federal de Psicologia, tá bom? Então, vamos agora aqui, e lembrando só que não carece de 2/3, tá? Julgar em última instância os recursos. Pessoal, já falei, tanto em ética como recursos disciplinares, outros recursos no que se refere a psicólogos, né, que tenham cometido infrações, você não pode esquecer que a instância recursal, a pessoa quando comete um erro, ele é julgado na primeira instância, que são os conselhos regionais, tá? Então, ele insatisfeito com aquele recurso, ele poderá o quê? Recorrer à instância superior, que é a última instância em matéria recursal, que é o Conselho Federal de Psicologia. Então, associe isso aí. Primeiro, tudo que é demandado contra psicólogo começa no Conselho Regional, tá? O Conselho Federal é o que? Instância recursal, a última instância, tá? Vamos agora para o 16. E lembrando só que a última instância é competência privativa do plenário e não precisa de quórum qualificado. Conhecer e dirimir dúvidas dos conselhos regionais de psicologia e prestar assistência técnica. Essa parte aqui, tanto precisa de quórum de 2/3 como é competência privativa do plenário. Agora vamos aqui para o número 17. Aprovar a tabela anual de contribuições. Pessoal, não esqueça disso. A tabela anual. Quem é que aprova? Quem vai deliberar sobre essa tabela anual de contribuições que serão pagas pelos psicólogos, que são aquelas taxas, emolumentos, anuidades. Tudo isso aí, quem vai aprovar é o Conselho Federal de Psicologia. Lembrando só que os parâmetros, entendeu? Para essa tabela aí, são definidos pela APAF. Onde diz que é a APAF, meu filho? Fala logo, é a Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. Então, se alguém te falar que quem aprova a tabela é a APAF, está errado. Quem aprova é o plenário do Conselho Federal de Psicologia. Agora, quais são os parâmetros, qual é o paradigma, qual é o modelo, quem é que traz esses parâmetros aí? É a APAF. É isso que você não pode esquecer. Em relação à tabela, quem traça parâmetro é a APAF, mas quem aprova é o plenário do Conselho Federal de Psicologia. Tá bom? Vamos agora para cá, ó. Lembrando só que essa tabela aí, ela é interessante. Não é competência privativa do plenário, ou seja, um outro órgão do conselho poderá tratar desse assunto. Como também não precisa de quórum qualificado. Agora, elaborar o que? O PO do CFP. Mas o que é PO? Fala para nós. Proposta orçamentária do Conselho Federal a ser apreciado pela PAF e fixar os critérios para a elaboração da PO dos conselhos regionais. Pessoal, percebam, no que se refere à proposta orçamentária do Conselho Federal, quem é que elabora essa proposta é o Conselho Federal. Mas quem é que aprova, além da APAF, é também a Assembleia a Assembleia dos Delegados Regionais. Então, a proposta orçamentária vai ser tratada, para ser aprovado, terá que passar por dois outros órgãos. Quem são eles? A APAF e a ADR. Onde diz que é a ADR? Assembleia dos Delegados Regionais. Lembrando só que a elaboração é feita pelo Conselho Federal. E o Conselho Federal também fixa critério para o quê? Para a elaboração das propostas orçamentárias dos conselhos regionais. Então, isso aí não precisa de quórum qualificado e é competência privativa do plenário. Deliberar sobre a aquisição, alienação de seus bens móveis, submeter à PAF a proposta de aquisição e alienação de bens imóveis. Pessoal, isso é competência do Conselho Federal de Psicologia. Não é privativo do plenário, como também não precisa de 2/3. Então, observe, deliberar sobre a aquisição e alienação. O que é aquisição? É comprar, receber como doação, e alienação é doar, é vender. Então, quem vai deliberar sobre essa aquisição e alienação dos seus bens móveis é o que? É o plenário, né?
E só que ele terá que submeter a APAF quando se tratar de aquisição e alienação de bens imóveis, tá bom? E agora vamos para o número 20, e isso também não precisa nem de quórum qualificado, nem é competência privativa do plenário. Promover DIV, o que é DIV? Diligências, inquéritos ou verificações sobre o funcionamento dos conselhos regionais de psicologia e adotar as medidas para a eficiência e regularidade. Então isso aí é uma competência que não é nem privativa, nem carece de quórum qualificado de 2/3. Promover intervenção dos conselhos federais. Pessoal, lembra só que a lei previa intervenção, a lei 5.766 de 71, apenas no caso de insolvência. Então, o regimento veio trazer outros dois casos, que é em caso de insolvência, em caso de irregularidade na gestão financeira e contábil e em caso de atos contrários à legislação em vigor, entendeu? Que se refere à psicologia, tá? Então, quem é que promove essa intervenção e quem é que vai a competência privativa do plenário, e quem promove é o Conselho Federal de Psicologia, que vai promover essa intervenção nos conselhos regionais nessas 3 hipóteses. Você não pode esquecer quais são elas: irregularidade, insolvência e atos contrários à legislação. Agora, detalhe, a APAF, ela entra aí como órgão a ser consultado. Então, quem é que vai ser consultado quando a questão é intervenção? Não esqueça, intervenção você tem que consultar a APAF, que é a Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. Analisar e aprovar a proposta anual dos conselhos regionais é uma competência também do Conselho Federal, apenas sendo que privativa do plenário, sem carecer de quórum qualificado. Entendeu? E elaborar a prestação de contas anual do Conselho Federal para análise e aprovação da APAF. Olha só, a prestação de contas do Conselho Federal, ela é elaborada pelo Conselho Federal, é uma competência privativa do plenário e ela terá que ser submetida à aprovação da APAF, que é a Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras. Quem é que vai enviar a prestação de contas de toda a entidade? Pessoal, a competência do Conselho Regional é enviar suas prestações de contas para ser aprovado pelo Conselho Federal, tá? Então, o Conselho Federal tem essa competência. Agora, quem é que vai elaborar a prestação de contas do Conselho Federal? O próprio Conselho Federal. Então, fez-se a consolidação, essa prestação de contas terá que ser enviada para o TCU. E isso aí, você não pode esquecer, exige quórum qualificado de 2/3 e a competência exclusiva do plenário. Conceder licença a seus membros e apreciar renúncias, competência privativa do plenário, não precisa de quórum qualificado. Julgar o comportamento funcional dos membros impondo de sanções, tá? Também é competência privativa do plenário, sem necessidade de quórum qualificado. Publicar anualmente o relatório das atividades, pessoal, é o 27, é uma competência que carece de quórum de 2/3 e é privativa do plenário. E você não pode esquecer que publicar, quem faz é o Conselho Federal de Psicologia. No que se refere a isso aí, as listas com os psicólogos inscritos, suspensos ou cancelados, são enviadas por todos os conselhos regionais. E quem publica isso aí de maneira consolidada é o Conselho Federal de Psicologia. Beleza, galera? Vamos lá, galera, vamos lá. 28. Atualizar anualmente a relação de psicólogo inscrito. É o que eu já falei, né? Isso aí parte primeiro, isso aí antecede, né? A publicação desses... eu falei aqui, eu me enganei. Publicar anualmente o relatório das atividades, tá? É isso que carece de 2/3, é a competência do plenário. Agora, atualizar anualmente a relação dos psicólogos inscritos, retificando, né? Que é uma competência do Conselho Federal, não precisa nem de quórum qualificado e nem é privativo do plenário. Então, a publicação do relatório da atividade, o que foi feito, o que foi executado, isso aí que se encarece de 2/3 é do plenário. Agora, atualizar anualmente a relação de psicólogo, uma vez que os conselhos regionais enviaram essas relações aí, é feita pelo Conselho Federal e ele faz essa publicação, né, após essa atualização pelos conselhos regionais. Então, instituir e modificar o modelo da CIP. O que é CIP? Carteira de Identidade Profissional. A CIP, pessoal, quem é que institui e modifica é o Conselho Federal. Agora, quem é que expede, tá?